Fala pessoal, estamos aqui em mais um Resenha de Mestre, um videocast do Mestrado Profissional da Baiana e do Grupo Transformações da Universidade Federal da Bahia. Estamos com uma convidada super especial, a professora Lorena Miranda. E aí, vamos resenhar? Lorena, a gente vai falar hoje sobre gestão consensual e cooperativa de conflitos envolvendo o poder público. Muito obrigada, primeiro, por ter topado a entrevista. Muito obrigada por estar aqui. Você sabe que você é muito querida e é uma honra conversar um pouquinho sobre esse tema contigo. Gabriela, eu que agradeço o convite, fiquei muito honrada e tenho certeza que vai ser um momento assim muito agradável. Vamos lá. Eu queria, antes da gente começar propriamente a falar do tema, falar um pouco como foi o teu doutorado, assim, como foi tua experiência do doutorado. Bom, minha experiência do doutorado foi interessante, digamos assim, foi peculiar para mim. Por quê? Eu saí do mestrado em 2011, né? Que foi na UFBA, né? Na UFBA. Dei uma descansada aí entre 2011 e 2013, e em 2013 resolvi ingressar, tanto eu ingressei, quanto Jaime, meu esposo, também ingressou no doutorado, então ingressamos juntos em doutorados diferentes, mas começamos essa experiência juntos, né? E eu já tinha, na verdade, feito a maioria das matérias do doutorado no mestrado, e eu consegui aproveitar boa parte. Então, eu tive um ano para concluir esses créditos residuais do doutorado e fiquei com um tempo mais tranquilo para poder fazer a minha tese, né? Então, esse início foi bem tranquilo. Mas, em 2014, eu engravidei. Então, eu engravidei no meio do doutorado, né? Engravidei em 2014 e tive a minha filha do meio hoje, né, Laura, em abril de 2015. Eu entrei em 2013, tinha que sair em 2015, né? Mas eu tive que trancar um semestre do doutorado por conta disso, né? Por conta da necessidade aí dos cuidados com Laura. E depois eu retornei e concluí o meu doutorado, então, em 2016. Foi emocionante. Foi emocionante. Um doutorado super emocionante. Foi emocionante. E como foi a escolha do tema, assim, para tu falar sobre convenções processuais e poder público? Como foi tua ideia? Bom, essa é uma outra pergunta interessante, né? Porque, na verdade, quando eu ingressei no doutorado, o meu tema não era convenções processuais e poder público. Eu ingressei no doutorado pensando em trabalhar os precedentes judiciais, especificamente sob a perspectiva do direito à distinção. Então, a análise do direito da distinção, do distinguishing, como direito subjetivo da parte, né? Para além de um método de aplicação de precedentes, um direito subjetivo da parte. E fui, né? Como eu disse a você, eu tive todo esse primeiro ano aí para terminar os meus créditos, fiz muita pesquisa em relação ao tema, levantei muito material em relação ao tema, mas o que acontece, como eu acabei de dizer, eu engravidei em 2014. E ao engravidar, é uma situação inédita, mas eu enjoei do tema. As grávidas enjoam, né? Não, mas... As grávidas enjoam. As grávidas enjoam de comida, as grávidas enjoam. E eu enjoei do tema. Então, eu não conseguia mais estudar o tema. Eu fiquei numa situação muito complicada. É para rir. Eu fiquei numa situação muito complicada, por isso que eu digo, quem está fazendo doutorado, não se desespere, porque tudo é possível. Se a gente, né, se a gente acredita, a gente chega lá. Então, eu enjoei do tema e eu tive uma dificuldade, não por parte do meu orientador, que foi Fred, mas assim, de minha parte, de comunicar a ele que eu tinha enjoado desse tema. Imagine como é que você chega e diz assim, eu estou enjoada do tema. Então, eu acabei tendo Laura, e mais ou menos quando Laura estava com um mês e pouquinho, eu recebo uma ligação de Fred, né? E aí, minha cara, como está? Do doutorado. E aí eu tive que dizer, Fred, eu enjoei do tema, porque nem depois do parto eu consegui me reconectar com aquele tema. E eu já imaginando a reação de Fred, né, que não foi nada do que eu imaginei, porque ele disse, ok, vamos pensar em outro tema. Então, o Fred, com aquela tranquilidade que é peculiar a ele, né, simplesmente vamos pensar, nós marcamos uma reunião, e nesta reunião, ele disse,
como você é uma advogada pública, né? Por que você não pensa em falar sobre convenções processuais envolvendo o poder público? Imagine, eu estava naquele momento em que meu foco era a maternidade, no meio do doutorado. E quando ele falou isso, acendeu aquela luz, assim, na minha cabeça. Porque da mesma forma que eu enjoei do tema anterior, eu me apaixonei instantaneamente pelo tema novo, porque ele tinha uma ligação muito forte com o tema do meu mestrado, porque o meu mestrado foi modelo cooperativo de processo. Então, cooperação, colaboração, essa atuação mais paritária, né? É algo que, digamos assim, permeia a minha forma de pensar. Então, casou muito. Eu tive o contato com o tema por meio do meu orientador e abracei esse tema, assim, com uma paixão enorme. Então, eu digo que nada está perdido, né? Eu renasci no doutorado a partir daí. Mas nessa época, tu entrou em 2003 e a gente estava na tramitação do CPC de 2015. E como foi o impacto do CPC de 2015 no teu trabalho? Por exemplo, o 190. Como foi o impacto? Mudou muita coisa para tu? Mas também, quando tu mudou de tema, já estava com o código alterado, né? Mas tu já vinha estudando já o projeto do CPC? Não, eu tinha estudado o projeto de uma forma mais geral, mas assim, eu não tinha voltado o meu foco para o artigo 190 como eu voltei depois da escolha do tema. Então, eu diria que o tema precedeu a própria preocupação com esse dispositivo no código. Ah, entendi. Eu queria saber uma coisa, Lorena, propriamente da tua tese, que dos pontos que tu defende é que a consensualidade administrativa ela é uma alternativa, né? E não uma substituição da atuação imperativa do Estado. Tu poderia falar um pouco para a gente sobre isso? Gabriela, quando a gente pensa em atuação estatal, a gente pensa em exercício de poder, né? Não Sim. tem como a gente dissociar a atuação do Estado do exercício do poder. Porque, para que o Estado alcance inúmeras das suas finalidades, como, por exemplo, segurança pública. Não tem como a gente pensar em segurança pública sem uma atuação imperativa do Estado. Não tem como a gente pensar na própria existência do Estado enquanto instituição, sem pensar, por exemplo, na cobrança de tributos, a atuação imperativa do Estado. E por aí vai. Desde a nossa atividade diária, como, por exemplo, quando a gente anda nas ruas aí, toda essa regulamentação de trânsito precisa também de uma atuação imperativa do Estado. Não dá para conciliar, olha, que tal vocês virarem para cá ao invés de... Não tem, né? Tem certas situações que realmente o Estado tem que atuar imperativamente. E essa sempre foi uma postura muito habitual do Estado. Então, o Estado, ele se constrói sob essa perspectiva imperativa. Mas com o tempo, e principalmente com o advento do princípio da eficiência, né, em que a gente tem essa preocupação realmente com o resultado e essa preocupação de aproximar a administração do administrado, o Estado precisa começar a se reconstruir, ele precisa começar a se afastar um pouco dessa postura imperativa e passar a adotar essa postura mais consensual. E nesse momento de mudança é que a gente vai observando essa redução da atuação assimétrica do Estado e um aumento desse movimento de paridade na atuação, ou seja, o Estado buscando a participação do cidadão, do administrado, na construção das próprias decisões, seja no âmbito administrativo, legislativo, judiciário. Aliás, a nossa própria Constituição de 88 já estabelece lá no artigo 1º, parágrafo único, que o poder emana do povo, né? E esse povo vai exercê-lo por meio dos representantes, mas também vai exercê-lo diretamente. E deve fazê-lo em todas as funções do poder estatal, né? Tanto no legislativo, quanto no judiciário e também no executivo. Então, todo esse espaço aí, na verdade, é um espaço de reconstrução da atuação estatal, mas não há como a consensualidade ser a única via de atuação do Estado. É preciso que essas duas vias coexistam. Mas, para você, assim, o poder público, quando ele está negociando, ele está renunciando a determinadas prerrogativas ou ele está atuando apenas de uma outra forma? Para a gente falar de negociação de prerrogativas, é primeiro preciso que a gente examine de que tipo de prerrogativas a gente está falando, né? Porque, por exemplo, quando eu estava trabalhando o tema em convenções processuais e poder público,
eu deixei essa divisão lá bem esclarecida para possibilitar que a gente compreenda que não necessariamente essas prerrogativas vão ter o mesmo funcionamento dentro desse aspecto da consensualidade. Existem prerrogativas que elas são inerentes ao próprio regime jurídico administrativo ou inerentes à natureza pública da pessoa jurídica que está exercendo aquela prerrogativa. Por exemplo, pagamento por precatório. Né, pagamento de débitos judiciais por precatório. Esse pagamento ele existe tanto para proteger o patrimônio público quanto para proteger a impessoalidade, né, e a isonomia. Então, essas prerrogativas, elas são inegociáveis. Eu defendo também, inclusive lá no trabalho, que a remessa necessária seria uma prerrogativa inegociável, mas aí já é uma questão que a doutrina debate mais. Por exemplo, minha amiga Janaína Noleto não concorda com essa ideia. Então, é uma ideia realmente discutível, mas, na minha opinião, é uma prerrogativa também inegociável. E existem outras prerrogativas que elas estão relacionadas ao funcionamento da máquina administrativa. Estão vinculadas à necessidade de viabilizar, por exemplo, a defesa judicial de um ente público, apesar de toda a sua estrutura burocrática, que é algo que existe e que não vai ser superado da noite para o dia, né? Então, a gente tem nessa segunda perspectiva, por exemplo, a contagem em dobro dos prazos processuais, né? A intimação pessoal dos procuradores, dos advogados públicos. Essas prerrogativas, elas já são negociáveis, né? Elas já podem ser negociadas. A ideia, na verdade, é que quando se negocia uma prerrogativa, a gente negocia o exercício tópico daquela prerrogativa. Então, você não negocia, não renuncia à prerrogativa em si. Você negocia o não exercício daquela prerrogativa naquela circunstância, né? É como, por exemplo, saindo um pouco da área do processo civil propriamente dito, quando a gente pensa no exercício do poder sancionatório da administração. Quando a administração ela celebra um acordo substitutivo para substituir uma sanção, uma punição, por uma atividade de, por exemplo, restauração de um meio ambiente, por exemplo, né? Nós temos aí uma situação em que não se está a administração ela não está abdicando, não está renunciando do poder de fiscalização, do poder de sancionatório, não. Ela só está, naquele momento, em virtude de entender que o interesse público estará melhor atendido pela adoção deste modelo consensual, né, pela solução consensual. Ela vai, então, realizar aquele acordo sem abdicar de futuras fiscalizações daquela empresa, né? Por exemplo, ela não poderia inserir no acordo que ela não iria mais fiscalizar a empresa, né, para o futuro. Eu queria também te perguntar, tem uma coisa que tu fala no teu trabalho que é sobre a autolimitação negocial. E eu acho muito que é por conta de uma preocupação que existe sobre a isonomia, quando a gente está falando de uma convenção processual com o poder público, né? E aí, quando você fala dessa autolimitação negocial da administração pública, primeiro eu queria que tu explicasse o que é essa autolimitação e depois falar um pouquinho sobre os precedentes administrativos e como isso se articula com essa autolimitação. Quando o poder público ele vai celebrar um negócio jurídico, seja ele material, seja ele processual, este negócio jurídico ele é antecedido de uma decisão administrativa pela celebração do negócio. Então, é preciso que aquele negócio, né, seja antecedido de uma decisão administrativa que fundamente por que aquele negócio precisa ser celebrado. Quais são as razões de interesse público que justificam a celebração daquele negócio. Algumas vezes, nos negócios mais simples, essa justificação pode constar, inclusive, dos próprios consideranda do negócio, do próprio instrumento, né? Mas é comum que se tenha essa decisão administrativa prévia. Essa decisão administrativa prévia, ela é um precedente administrativo. Ela funciona como um precedente administrativo. E se a gente pensar que a administração, ela lida com questões que são questões de massa também, que são questões repetitivas, é importante a gente pensar qual é o papel desse precedente administrativo nesse contexto. Porque a administração, ela está jungida ao princípio da impessoalidade. Então, é um princípio constitucional que fundamenta a própria atuação da administração. A administração não pode tratar desigualmente os iguais. E se nós temos particulares que estão naquela mesma situação, né, e que, portanto, em que foi celebrado um negócio, não se justifica. A administração ela não tem fundamento para celebrar um negócio com um administrado e não fazê-lo com outro.
nós temos aí, portanto, uma situação de autolimitação, ou seja, a partir do momento em que a administração ela firma aquele precedente administrativo, ela limita o seu âmbito de discricionariedade para futuras situações. É por isso que quando se celebra um negócio, é importante que se tenha essa análise também consequencialista, ou seja, o que é que vai acontecer daqui para frente a partir dessa decisão, não só naquele caso em que a decisão está sendo celebrada, mas em relação à atuação da administração como um todo. É nesse sentido que se fala de autolimitação negocial e, inclusive, eu defendo que o princípio da impessoalidade pode fazer com que a administração esteja vinculada. É isso que eu ia dizer. É como se fosse um precedente vinculativo, exatamente. Um precedente vinculante. Exatamente. Então, tu defende que esse precedente em que se negocia com determinadas circunstâncias, ele vincula outros negócios, eventuais negócios. Ele pode vincular. É claro que nada impede que a administração, estabelecendo as circunstâncias e peculiaridades daquele negócio, estabeleça para futuras situações o distinguish. Olha, onde o distinguish de novo. Tá vendo? Ou seja, eu enjoei, mas voltou. Esqueci. Então, é possível que a administração faça o distinguishing aí, neste caso, e deixe de aplicar. De aplicar e de celebrar esse negócio. Mas aí ela vai ter que fazer, ela tem uma nova decisão administrativa. O dever de motivar a razão pela qual ela não vai celebrar. Proferindo uma nova decisão administrativa. É super interessante isso. Eu gostei de falar a gente voltou para precedentes, mas eu gostei. Falando um pouco sobre competência, como é que a gente pode resolver, para você, assim, como é que a gente resolve a questão da competência para a Fazenda Pública celebrar negócio jurídico processual? Essa questão é interessante porque na época em que eu elaborei meu trabalho de doutorado, minha tese de doutorado, né, preciso que a gente lembre, nós estávamos com o Código de Processo Civil recém-aprovado, né, então a gente tinha lá o artigo 190, mas na perspectiva dos entes federativos, nós não tínhamos regramento, né, específico sobre a matéria, né, sobre de quem seria esta competência para a celebração de negócios jurídicos processuais. Pelo menos no âmbito dos estados, dos municípios, isso era muito escasso. Hoje, nós já temos uma amplitude de legislação muito maior. Nós temos o próprio artigo 26 da LINDB, né, que trata de compromissos de uma forma geral. Nós temos as leis, várias leis estaduais e municipais, como, por exemplo, a lei, fazendo aqui a propaganda do Estado da Bahia, a Lei 14.783 de 2024, que trata da política de consensualidade no Estado da Bahia. Lá no artigo 20, essa lei prevê especificamente a possibilidade de celebração de negócios jurídicos processuais. Naquela época, nós não tínhamos essa riqueza de regramentos. Então, o que eu defendia é que toda competência imperativa, explícita, ela traz implicitamente a competência consensual. Ou seja, se uma determinada autoridade administrativa, ela tem a competência para dispor de uma prerrogativa, se ela tem essa competência discricionária, né, para dispor de uma prerrogativa, dispor de um direito, dispor de um poder-dever, se ela tem esta competência expressamente prevista na perspectiva da atuação imperativa, isso traz, junto com esta regra, uma competência implícita consensual. Porque se ela já pode fazer isso unilateralmente, imperativamente, com muito maior razão, ela teria essa possibilidade de fazê-lo consensualmente, com a participação do administrado. Então, hoje, né, no contexto de hoje, já com toda essa legislação que nós temos, a advocacia pública, dentro do âmbito do processo judicial, é sim a autoridade competente para a celebração dos negócios jurídicos processuais. Isso, eu me refiro aos negócios jurídicos processuais que são celebrados dentro do processo. Mas quando a gente pensa na possibilidade de negócios jurídicos processuais, ou melhor, negócios jurídicos pré-processuais, né, antes de um processo judicial, é possível que se pense na celebração desses negócios por outras autoridades, como, por exemplo, por secretários de Estado. Imagine um negócio jurídico que seja misto, que tenha, né, tanto negócio jurídico material quanto processual. Ali uma cláusula de eleição de foro. Não se vai dizer que um secretário não possa subscrever este negócio jurídico, mas sempre com a necessidade de que este negócio ele seja submetido à análise técnica, análise jurídica, ao controle de juridicidade da advocacia pública, né? Porque, inclusive, é uma regra geral da atuação do Estado, né? O órgão de assessoramento jurídico do Estado
é a procuradoria, assim como acontece nos demais entes, né? Então, é preciso que, ainda que a advocacia pública ela não seja responsável pela subscrição do acordo, mas que esse acordo ele passe por essa análise e por esse controle de juridicidade. Ô, Lore, e assim, a gente tá falando, você falou um pouco sobre essa quantidade de regramento que a gente tem, mas depois, assim, de 10 anos de código, depois de 9 anos da tua tese, tu enxerga uma mudança de paradigma nos procuradores e na atuação do Estado? Tu consegue enxergar uma diferença muito grande? Olha, consigo enxergar uma diferença. Porque o que acontece? Como eu disse a você, existe muitas vezes, uma diferença entre a instituição normativa e a instituição concreta. Ou seja, a inserção de uma norma de consensualidade não vai acarretar imediatamente uma mudança de uma cultura institucional para se passar de uma cultura institucional imperativa para uma cultura consensual. Mas a gente consegue perceber que há todo um movimento, e aqui eu não me refiro especificamente a um ente federativo, mas eu estou falando do contexto global da atuação da advocacia pública em todo o país. Há um movimento muito forte no sentido de valorização do consenso, né? Pela criação de câmaras de conciliação e mediação em diversos entes federativos, né? Pela possibilidade, pela criação de ODRs, vamos falar recentemente aí dessa grande conquista da AGU com o Pacifica, né? Essa plataforma que promete muito em matéria de solução consensual de conflitos e de utilização da tecnologia para essa finalidade. Nós temos também inúmeros regramentos em vários entes públicos, em várias procuradorias, no sentido de dispensar a interposição de recurso, dispensar a apresentação de contestação. Tudo isso é um movimento para redução da litigiosidade e ampliação do âmbito de consensualidade. A própria lei de consensualidade, como eu acabei de falar, né, do Estado da Bahia, o Estado da Bahia também editou uma lei de transação tributária. Então, nós temos todo um conjunto normativo que vai impulsionar também essa mudança institucional. Infelizmente, nós não podemos, muitas vezes, ter essa mudança institucional antes do suporte legislativo, porque existe toda uma responsabilidade também que pode ser atribuída ao agente público, né? Então, há essa preocupação de se ter, ou, digamos assim, o arrimo legislativo para se atuar, né? Mas esse movimento, ele existe sim, e ele veio para ficar, tenho certeza. E os novos procuradores estão chegando já com essa cabeça? Chegam já com essa cabeça. Já chegam com uma cabeça mais voltada para buscar essas soluções também consensuais. Preocupados com isso. Eu queria falar um pouco agora sobre você, assim. Tem uma coisa que eu gosto de perguntar. Eu já fiz essa pergunta a alguns convidados aqui do videocast. Quem foram tuas inspirações, assim, na tua faculdade? Olha, minha inspiração maior, eu acho que não só na faculdade, como na vida, é minha mãe, né? Minha mãe, eu acho que eu segui o direito por conta dela, estagiei com ela durante minha graduação, então foi uma pessoa que realmente marca e sempre vai marcar a minha vida, né? Ela em primeiro lugar. Na faculdade, eu vou destacar duas pessoas que foram, assim, essenciais para que eu me formasse do jeito que eu me formei para ser quem eu sou hoje. A primeira pessoa foi o professor Salomão Viana, que foi quem me apresentou o processo civil, né? Ele realmente ele é encantador, as aulas eram maravilhosas e eu não tive outra saída senão me apaixonar por processo civil. Se eu quisesse, ainda que eu quisesse me afastar um pouco dessa área, não quis, mas ainda que eu quisesse, seria impossível, porque logo em seguida eu fui aluna do professor Fred Didier. O professor Fred, não precisa nem dizer, é minha referência maior no âmbito do processo, porque não só foi meu professor na graduação, mas também fiz pós-graduação com ele. Depois foi meu orientador no mestrado e no doutorado, e eu brinco com ele que ele vai ser meu orientador para a vida toda, né? Porque é uma pessoa porque eu tenho muito, muito carinho, realmente, muito respeito e muita admiração. E no âmbito, ainda dentro da graduação, mas no âmbito profissional, para além de minha mãe, meu chefe na época do estágio, na época também que eu advoguei na advocacia privada, depois se tornou meu sócio, que foi o doutor Hélio, que é uma pessoa assim, com quem eu aprendi o melhor da técnica processual, da boa escrita, da luta aguerrida, né, mais sensata, daquela luta que não afasta o espaço de negociação. Então, ele sempre foi uma pessoa muito aberta para ouvir, ele sempre foi uma pessoa
muito aberto ao diálogo. Ele nunca foi aquela pessoa que atuava numa advocacia puramente adversarial, né? Ele também tinha essa postura consensual. Então, acho que são pessoas que marcaram aí minha trajetória. Pausa que eu fiquei emocionada quando você falou da sua mãe, porque lembrei de manhinha. Dá para mandar beijo aqui? Claro que um dá. beijo para minha mãe. É um beijo, manhinha, também. Porque eu me perdi Pai, até te amo pouco. também, viu? Te amo também. Não, os pais sim, mas é porque você falou da sua mãe, e aí no momento rolou uma emoção. Mas é muito bom isso, né? A gente ter esse reconhecimento, porque geralmente quando a gente pergunta das referências, todo mundo fala muito das referências dentro da faculdade e tal, e você fala logo da sua mãe, foi bem emocionante. Lori, tu foi aprovada em concurso para juíza, no concurso da AGU e no concurso da Procuradoria do Estado da Bahia. Como foi decidir isso? Como foi essa escolha? Bom, vamos lá. Quando eu fui aprovada no concurso de juíza, na verdade, aqui juiz de direito aqui do TJ da Bahia, eu fui aprovada em todas as etapas eliminatórias, mas na fase de títulos eu fui excluída porque eu não tinha os 2 anos de advocacia. Foi naquela época da mudança da emenda, né? Então, eu não tinha os 2 anos de advocacia, de exercício de advocacia. Tu não pensou em fazer de novo depois, não? Pois é, os caminhos Vão mudando. Não, foram mudando. E eu acho que isso é outra coisa em que eu acredito muito. Eu acho que nada é por acaso. Eu acho que os caminhos, eles acontecem realmente da forma como eles têm que acontecer. Porque hoje eu não consigo olhar para trás e pensar como teria sido se. Não consigo. Que bom. Né? Não consigo. Não é algo, não é um peso e não é algo que eu pense assim, poxa, eu poderia ter sido. Não, isso não passa na minha cabeça. Tanto assim que, na época, eu impetrei um mandado de segurança para discutir. E depois que eu entrei na procuradoria, eu desisti. Eu não esperei nenhum julgamento do mandado de segurança. Porque eu disse, meu caminho é aqui. Né? Em relação à advocacia pública federal, eu fiz os concursos de advogado da União e de procurador federal. E foi interessante porque eu fui nomeada, eu não me lembro agora se foi primeiro na advocacia da União ou na Procuradoria Federal, mas eu fui nomeada e eu seria lotada em Brasília. E aí eu olhava, eu advogava na época, e eu olhava e dizia assim, eu vou deixar minha família aqui e vou para Brasília. Então, assim, eu sei que para muita gente isso pode não fazer sentido nenhum, mas foi uma escolha. Então, assim, eu disse, eu não vou. E no primeiro foi fácil, né? Porque eu disse, eu não vou e vou esperar. Eu já tinha tido a aprovação dos 2, eu não vou esperar a nomeação do outro. Então, no segundo foi o mais difícil. Porque não tinha ainda aprovação, e eu não tinha segurança. Isso, e eu não tinha ainda sido aprovada no concurso da PGE. Ainda estava no meio do concurso da PGE. Mas eu pensei bem e eu fiz uma escolha que foi aquilo que foi mais racional para mim, né? Racional com coração, né? Racional, foi mais racional para mim. Ficar longe da minha não família. Quero ficar longe da minha família. Ah, mas de certa forma, é uma escolha. São escolhas. Pois é, e aí o que tinha que acontecer, aconteceu. Eu passei no concurso da PGE e na época o concurso era setorizado, então eu fiz o concurso para Salvador. Então, hora alguma, saí de Salvador. Eu fiquei em Salvador, junto da minha família, e pude continuar, inclusive, advogando, né? Porque eu exercia advocacia pública e privada. Hoje não mais, mas exercia a pública e a privada. E a última pergunta agora, para ficar já vai acabar. Já vai acabar. Depois da tua graduação, tivesse aprovação nos concursos, desse uma focada nos concursos, só para depois fazer mestrado e tal. Como foi essa escolha de fazer depois? E como foi voltar a estudar? Como é essa experiência? Quando eu saí da graduação, eu fiquei muito focada na advocacia e nos concursos, né? Então, eu fiquei focada ali na advocacia. Eu advogava, estudava para concurso. Ingressei na procuradoria e deu aquele momento de relaxamento depois que você passa por essa rotina de concurso. E eu resolvi viver a vida. Eu resolvi advogar, que eu sempre gostei muito de advogar. E resolvi também curtir, né? Então, nesse meio tempo eu me casei, nesse meio tempo eu viajei, curti a vida realmente, aquele momento, assim, meu, né? E na advocacia, eu ali lidando com as questões, eu comecei a ficar incomodada com uma questão específica, porque eu acho assim, o que lhe leva, né,
a estudar, né? Ou é o encanto ou é o espanto. Então, ou você fica encantado com alguma coisa, assim, meu Deus, que foi o que aconteceu com o artigo 190, meu Deus, ou você fica indignada. Eu diria que o mestrado foi o momento do espanto e o doutorado foi o momento do encanto. Mas, como você já disse, essa entrevista está acabando, então essa história vai ficar, essa história do espanto vai ficar para uma outra oportunidade. Não, se quiser, pode contar, viu? A gente tem tempo. Me conta que agora eu fiquei curiosa. Aí você ficou espantada e decidiu fazer o mestrado. Na verdade, o mestrado ele surge porque eu comecei a perceber, eram situações muito específicas, como, por exemplo, aqueles despachos determinando a emenda da petição inicial sem dizer o que tinha que ser emendado. Precisa emendar. Né? Aquelas situações totalmente anticooperativas, e aquilo me deixava extremamente aborrecida, indignada. E eu comecei a analisar aquilo ali, ter mais contato com o princípio da cooperação, que na época não era positivado aqui, né? Porque a positivação veio com o CPC de 2015 e foi essa indignação que me levou ao mestrado. Muito bom. E tu não se arrepende de ter feito depois o mestrado? Tu não acha que tu poderia ter feito antes? Não. Não, eu acho que tudo foi o tempo certo. E queria te contar só uma curiosidade aqui, se ainda tivermos tempo, claro. Que é o seguinte, eu sempre brinco que todo mundo diz que a tese é um parto, né? Que a dissertação é um parto. Eu queria dizer que eu comecei falando de parto e eu vou terminar falando de parto, porque eu engravidei no meio do doutorado e no mestrado eu defendi grávida de 9 meses. Eu defendi dia 3 e tive minha primeira filha no dia 24 de maio de 2011. Então, assim, gravidez e estudo é possível, gente. Parabéns, é muito corrido, parabéns, mas é possível. Parabéns de verdade. Muito obrigada, Lori. Muito obrigada de coração. Foi maravilhoso bater esse papo com você. Adorei também. Muito obrigada, Gabi. Um beijo, pessoal. Até o próximo Resenha de Mestre. Gente, a gente tinha terminado de gravar o podcast. E aí a gente começou a conversar. E Lorena começou a contar uma história maravilhosa. E eu pedi para ela voltar para contar para vocês. Por favor, Lori, conte a sua defesa do mestrado. Bom, como eu estava dizendo, eu defendi o meu mestrado no mesmo mês em que eu tive Luísa, né? Inclusive, antes de ir para a minha banca do mestrado, eu perguntei à minha obstetra se haveria algum risco. Eu já fui preparada, talvez, para sair da banca direto para o hospital. E a minha banca foi composta, além do meu orientador, professor Fred, também foi composta por Daniel Mitidiero e pela professora Paula Costa e Silva, né, de Portugal. E a minha banca começou com a arguição do professor Daniel Mitidiero e, em seguida, nós tivemos a arguição da professora Paula Costa e Silva. A professora Paula, muito gentil, preferiu que a gente não fizesse uma arguição convencional, ou seja, ela fazendo todas as observações e perguntas e depois eu respondendo. A gente iria fazer um diálogo, um bate-papo. Rapidinho, deixa eu fazer. Porque geralmente, gente, para quem nunca fez, quem nunca viu uma banca, os professores fazem as perguntas, a gente anota as perguntas e responde em seguida. E ela quis bater um papo. Exatamente. Mas há um dado importantíssimo, porque a professora Paula Costa e Silva, ela tinha sido orientadora, no momento precedente, do professor Fred, né? Então, obviamente, nós temos todo um respeito e toda uma deferência aos nossos orientadores. E a professora Paula Costa e Silva começou a fazer a arguição, passou o tempo regulamentar da arguição da professora Paula Costa e Silva, passou o tempo regulamentar das minhas respostas e a arguição não acabava. E ninguém sabia mais o que fazer, porque essa arguição já durava um tempo muito grande. E eis que a minha banca se encerra com um episódio inédito. A minha banca só acabou, senão talvez nós estivéssemos na banca até hoje. É brincadeira. Um beijo, inclusive, para a professora Paula Costa Silva, porque eu tenho muito carinho, muita admiração, muito respeito. Eu também, muita admiração. Mas a nossa banca acabou porque explodiu um carro lá no Vale do Canela. Então, com a explosão, bum, todo mundo levantou e a banca, assim, foi encerrada. Então, e você não teve sua filha? Não tive. A minha filha, muito educada, só nasceu no dia 24 de maio. Beijo para as minhas filhas, Luísa, Laura e Helena. Obrigada, Laura, por ter dividido com a gente essa história.